pessoal, o meu nome é Marcelo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E sim, o canal ficou parado por um tempo, creio eu que o canal ficou parado acho que por umas 2 semanas ou mais, dependendo de quando esse vídeo estiver sendo postado e você estiver assistindo. Mas enfim, realmente me desculpo por isso, porque eu fiquei com tanto de preguiça para produzir os vídeos. Fica quieto, passarinho! Ele obedeceu. Enfim, eu não estava muito inspirado para produzir os vídeos, então eu preferi não fazer nada enquanto eu não tivesse uma ideia boa do que eu fazer algo que eu me sentisse forçado a fazer. Enfim, mas finalmente surgiu um tema que eu já estava querendo falar há um tempo, que finalmente teve uma conclusão e eu posso botar minhas opiniões melhor em prática. Prática, meu Deus, olha o português. Enfim, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre filmes, exatamente. Mais especificamente sobre a situação cinematográfica do Homem-Aranha, sobre o acordo entre Disney e Sony e sobre o que a gente pode esperar para o terceiro filme do Homem-Aranha na Marvel. Vamos lá. Fica quieto, se tu cantar de novo, pessoal, aqui estou eu de novo, depois dessa vinheta, que é a nova vinheta do canal. E bom, pessoal, voltei aqui depois da intro, que foi atualizada por causa do canal em si ter sido atualizado, a foto de perfil, banner e tudo. Agora é com a foto do golfinho e tudo. E a intro também tinha que mudar, porque aquela intro antiga estava muito genérica. Enfim, e no vídeo de hoje eu irei falar sobre o Homem-Aranha, mais especificamente sobre a situação cinematográfica do personagem, com relação ao acordo entre Disney e Sony. Para entender um pouco melhor, caso você não saiba, eu vou dar um pouco de contexto antes. Basicamente, embora o Homem-Aranha tenha sido um personagem criado por Stan Lee e Steve Ditko, e isso torne uma propriedade da Marvel, o personagem não tem seus direitos cinematográficos com a Marvel. Isso significa que a Marvel Studios não pode produzir filmes do Homem-Aranha e de seus derivados a hora que ela quiser, porque os direitos cinematográficos do Homem-Aranha estão com a Sony. Isso tudo aconteceu porque na década de 90 a Marvel estava passando por uma crise financeira, então ela teve que vender algumas de suas propriedades para diferentes estúdios para poder conseguir não chegar na falência em si. E com isso, diversos personagens se separaram da empresa e com isso o Homem-Aranha foi parar nas mãos da Sony. E foi com a Sony produzindo o Homem-Aranha que surgiram filmes como a trilogia de Sam Raimi, a saga de 2 partes de Mark Webb, o filme do Venom, o filme do Homem-Aranha no Aranhaverso, a animação e entre outros projetos que estão para vir no futuro. Sem contar a animação espetacular Homem-Aranha, que era da época em que a Sony tinha tantos direitos autorais sobre o personagem que podia produzir uma série inteira independente. Muitos anos se passaram, a Marvel conseguiu se consolidar graças ao sucesso dos filmes da Marvel Studios, contudo, tinha uma peça fundamental do universo Marvel que não podia ser utilizada no Marvel Studios, que era justamente o Homem-Aranha, porque seus direitos autorais estavam com a Sony. Então, por meados de 2015, foi feito um acordo entre as duas empresas, a Disney, que estava representando a Marvel, e a Sony. Isso foi um acordo histórico, quando duas companhias se uniram em prol de cada uma. Basicamente, esse acordo dizia que a Disney e a Marvel poderiam produzir filmes do Homem-Aranha e que elas teriam total controle criativo sobre o filme. A gente fica com a parte mais lucrativa dos filmes, que é o marketing, ou seja, coisas como camisetas, brinquedos, mochilas, material escolar, todo o lucro arrecadado com os produtos legalizados do filme iriam para Disney. Esse é o marketing. É justamente a parte mais lucrativa dos filmes, porque o marketing se estende muito além de apenas o filme ou coisa do gênero. Contudo, com esse acordo, a Disney e a Marvel ganhariam apenas 5% da bilheteria dos filmes, enquanto o resto iria tudo para a Sony, o que é um acordo justo, já que a Disney já ficava com uma quantidade imensa do lucro do filme. E é claro que esse acordo não se estendia aos filmes que não fossem produzidos pela Disney. Ou seja, filmes como Venom, o futuro filme do Morbius, etc. Além da animação Homem-Aranha no Aranhaverso, eles não têm que dividir o lucro com a Disney. Afinal, a Disney não tem envolvimento neles, eles não fazem parte desse acordo. E aí tudo estava acontecendo, o Homem-Aranha apareceu em filmes como Capitão América Guerra Civil, Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. Ele teve 2 filmes solos, Homem-Aranha de Volta ao Lar e Homem-Aranha Longe de Casa. E com isso, tudo estava indo bem para que o Homem-Aranha continuasse sendo dividido pelas duas empresas. Contudo,
a Disney queria uma quantidade maior, então ela resolveu fazer uma nova negociação com a Sony, em que a Disney iria ganhar 50% do lucro dos filmes. Ou seja, metade do lucro dos filmes iria para a Disney e a outra metade iria para a Sony. Mas a Disney não perderia o privilégio do lucro com o marketing ou sequer teria que dividir ele com a Sony. Pelo contrário, a Disney continuaria com o lucro do marketing e ainda, esse contrato ainda ia se estender para filmes que não fossem produzidos pela Disney, mas qualquer filme que fosse do Homem-Aranha e seus derivados. Ou seja, filmes como Venom, as animações de Homem-Aranha no Aranhaverso, o futuro filme do Morbius, o futuro filme do Craven, etc. Todos eles teriam que dividir 50% do seu lucro com a Disney, o que é algo inviável. E a Sony não ficaria com o lucro do marketing dos filmes que fossem produzidos pela Disney. Na verdade, ela não ficaria com nada. E olha que a Disney está planejando um parque de diversões dos Vingadores que tem justamente como maior atração o Homem-Aranha e no lucro que isso deve gerar. Mas tudo isso vai ir para a Disney. Tudo isso iria para a Disney, porque a Sony não aceitou esse contrato porque era inviável. Não seria beneficente para a Sony e apenas ia beneficiar a Disney. Então não fazia sentido eles aceitarem. Porque, embora o Homem-Aranha e seus derivados sejam personagens criados e pertencentes à Marvel nos quadrinhos, eles foram vendidos legalmente para a Sony, com seus direitos cinematográficos. Não foi feito nada ilícito, então a Sony tem legalmente os seus direitos sobre os personagens do Homem-Aranha. A Sony até ofereceu outros contratos que davam uma quantidade menor de dinheiro à Disney, mas que não era algo ruim, era algo completamente viável que faria o Homem-Aranha continuar no universo Marvel. Só que a Disney só queria o contrato oferecido por ela, e sendo assim, ela que quis quebrar o contrato e assim o Homem-Aranha saiu do universo Marvel por culpa da Disney e não por culpa da Sony, como muitos sites e pessoas acabam taxando. E bom, cerca de mais ou menos um mês depois, que foi nessa última semana, a Disney e a Sony entraram em uma nova negociação e o Homem-Aranha está de volta ao universo cinematográfico da Marvel, podendo ter seus filmes produzidos pela Marvel Studios, etc. Nessa nova negociação, a Disney e a Marvel ficariam com 25% do lucro dos filmes do Homem-Aranha. Ou seja, se antes eles ganhavam apenas 5% do lucro da bilheteria, agora 25% da bilheteria vai para a Disney e para a Marvel. E eles continuam com todos os benefícios e privilégios anteriores, como lucro com marketing, etc. E a Sony ficaria com o resto da bilheteria. Contudo, isso só se aplica a filmes solo do Homem-Aranha produzidos pela Disney. Ou seja, os filmes que são derivados do Homem-Aranha ou filmes do Homem-Aranha produzidos pela Sony não vão entrar nesse contrato. O dinheiro todo deles vai para a Sony. E nesse novo contrato, abriu-se brechas para mais filmes do Homem-Aranha na Marvel. Ou seja, agora nós teremos o terceiro filme dessa franquia, Homem-Aranha Lar, que vai ser lançado em 2021. Vai estar passando a data aí na tela porque eu não lembro exatamente, mas em algum período de julho. Além disso, o contrato se estende para um outro filme do universo cinematográfico Marvel, em que o Homem-Aranha pode fazer uma aparição. Não é um filme solo do Homem-Aranha, é um filme aleatório do universo Marvel que pode ter a participação do Homem-Aranha. Provavelmente um filme como Novos Vingadores ou qualquer coisa do gênero. E bom, agora que já passou a parte informativa, vamos para a parte opinativa. O que eu achei sobre isso? Não que seja muito relevante, mas enfim. Honestamente, eu prefiro que os direitos cinematográficos do Homem-Aranha fiquem pertencentes à Sony. E não apenas os cinematográficos, os direitos de animação também. Afinal, vale lembrar que a série animada O Espetacular Homem-Aranha, de 2008, que é considerado por muitos como o melhor desenho animado do personagem e é, na minha opinião, a melhor adaptação do Homem-Aranha, a melhor versão do Homem-Aranha fora dos quadrinhos, esse foi produzido inteiramente pela Sony. Só que, contudo, ela deixou de poder produzir essa série por causa de um contrato que fez com que a Disney passasse a produzir as animações do Homem-Aranha. E aí surgiu essa radioatividade. E esse aqui, que não é um mutante tão experiente de Chernobyl, mas ainda assim é uma mutação genética do Acre. Enfim, eu acho que já deu pra entender o meu ponto. Na minha opinião, a Sony é muito melhor do que a Disney na questão de produzir filmes e outras produções do Homem-Aranha. Vale lembrar o que a Sony produziu de incrível com o personagem. Filmes como Homem-Aranha 1 e 2, de 2002 e 2004, que foram dirigidos por Sam Raimi, estrelados por Tobey Maguire, foram filmes produzidos pela Sony e que são, na opinião de muitos, realmente muitos, os melhores filmes de super-heróis, alguns dos melhores filmes de super-heróis.
Homem-Aranha 2 é inclusive para muitos e para mim também como um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos e para alguns é o melhor. Lembrar da animação Homem-Aranha no Aranhaverso, que tem uma mensagem lindíssima que qualquer um pode usar a máscara. Você pode usar a máscara. Valeu, Miles. Isso me poupa saliva. Enfim, e além de tudo, o jogo do Homem-Aranha é de PlayStation 4, que mesmo sendo produzido pela Insomniac, a própria empresa Insomniac confirmou que não seria possível a produção desse jogo sem a influência da Sony. Ou seja, tá tudo aí. Marcelo, mas e os filmes de Espetacular Homem-Aranha 1 e 2, Homem-Aranha 3, o filme do Venom? Bom, primeiro, na minha opinião, Homem-Aranha 3 e Venom não são filmes ruins. Homem-Aranha 3 tem uma lindíssima mensagem sobre o perdão e os erros da vingança, e Venom é um filme divertido. Ele é inocente e bem pastelão, na minha opinião, mas é um divertido legal. E Espetacular Homem-Aranha 1 e 2 são realmente horríveis, mas enfim, não dá pra acertar todas. E bom, mas já que você lembrou do ruim da Sony, vamos lembrar do ruim da Disney com o Homem-Aranha. Ah, meu Deus, são muito! De Volta ao Lar mostrou um Homem-Aranha totalmente inexperiente, mas não é apenas inexperiente. Ele é irresponsável, ele causa várias tragédias por consequência própria, coloca um dispositivo alienígena na mochila do amigo que quase mata os colegas de classe e o professor dele. O navio se parte por culpa dele, que ao invés de jogar arma no mar ou fazer qualquer outra coisa, preferiu fazer de um jeito que parecia mais rápido. Ele atrapalha investigações policiais, acaba com o avião do Tony Stark que estava com objetos preciosos, entre outras coisas. E Homem-Aranha Longe de Casa mostra uma versão totalmente ruim do Homem-Aranha. Ela mostra um Peter Parker que tenta toda hora parecer engraçadão e mostra um Homem-Aranha calado. Mas ele não fica calado porque ele tá sério ou amadurecido. Ele fica calado por motivo nenhum. Tem uma das piores cenas de super-herói que eu já vi, que é quando o Peter Parker quase mata o colega de classe dele com drones que o Tony Stark criou apenas por causa dos nudes dele. Enfim, na minha opinião, a Sony é muito melhor que o Homem-Aranha em várias coisas. Espetacular Homem-Aranha 1 e 2 realmente são erros, mas a Disney errou muito mais. E enfim, agora pelo menos Homem-Aranha 3 vai ser produzido pela Disney e pela Marvel, e pelo menos vai ficar mais fácil pra Sony quando ela assumir o controle do personagem. Até porque, convenhamos, é uma explicação de porque todos os outros heróis que não são propriedade da Sony desapareceram do mundo do Homem-Aranha. Apresentar um vilão convincente e amadurecimento de personagem é realmente uma coisa muito difícil para se fazer em um só filme. Então pelo menos a Disney vai resolver o negócio da identidade secreta do Homem-Aranha, que foi revelado em Homem-Aranha Longe de Casa. E agora tem mais possibilidades de vilões. Talvez o Kraven com uma trama relacionada ao Wakanda. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Sobre qual que pode ser a história do terceiro filme do Homem-Aranha produzido pela Marvel. Então, pessoal, uma coisa que eu esqueci de citar e que agora eu tô gravando o áudio depois do outro que eu fiz, é sobre a questão do diretor do filme. O diretor dos 2 primeiros filmes do Homem-Aranha na Marvel Studios foi o diretor Jon Watts, que honestamente eu não gosto muito dele como diretor de um filme do Homem-Aranha. Pelo menos pelo que eu pesquisei, não parece ter envolvido com nada errado, mas como pessoa ele parece uma pessoa até que legal. Mas como diretor, ele realmente não é muito bom com o Homem-Aranha. Aparentemente, o diretor estava em negociações para que ele pudesse dirigir o terceiro filme do Homem-Aranha na Marvel Studios, que seria esse terceiro filme da franquia Homem-Aranha Lar. E honestamente, isso é uma coisa que eu realmente não quero que aconteça. Porque, vamos pegar como um exemplo, Nita, que não é um filme dirigido pelo Jon Watts, obviamente. Os irmãos Russo dirigem o Homem-Aranha e escrevem uma cena em que ele se recusa a viver uma vida normal e se recusa a continuar o dia sem maiores perigos ou riscos de morte apenas para que ele pudesse salvar as pessoas. Porque, mesmo que ele sendo amigo da vizinhança, não existe vizinhança se não existe um universo. E ele precisa salvar o universo. Porque essa é a responsabilidade dele. Agora, o Jon Watts dirige um personagem em Homem-Aranha Longe de Casa que se recusa a ajudar a salvar o mundo. Afinal, mesmo que a ameaça dos elementais seja falsa, Peter não sabia que ela era. Até então, todo mundo sempre acreditava e tinha óbvias provas de que a ameaça dos elementais era uma verdade. Afinal, os monstros apareciam e Peter viu um deles. Contudo, ele se recusa a ajudar apenas para ficar com a garota, contradizendo totalmente os filmes anteriores. Eu realmente espero que Jon Watts não seja o diretor do novo filme do Homem-Aranha, porque ele age com o personagem de uma maneira bem incompetente.
contradizendo toda a trama do personagem, que é toda sobre poder e responsabilidade. E isso Jon Watts não sabe fazer com o personagem. Contudo, eu também não acho que os irmãos russos deveriam dirigir o filme. Porque se fosse para voltar a dirigir um filme da Marvel, o que eles queriam era dirigir um filme do Quarteto Fantástico. Então eu acho que não vai rolar. Até porque eu não sei se o estilo deles combina necessariamente com o filme inteiro do Homem-Aranha. Eu acho que eles são realmente melhores escrevendo o personagem, mas talvez se eles fossem colocados por muito tempo fazendo isso, poderia acabar gerando vários erros. Embora eles sejam diretores de alguns dos melhores filmes do universo cinematográfico Marvel, como Soldado Invernal, Guerra Infinita, Ultimato, Guerra Civil e etc. De diretores que eu realmente acho que seriam ótimos na direção, seriam a dupla de diretores que dirigiu o Homem-Aranha no Aranhaverso. É claro que a Sony produziu o filme, mas essas são as grandes mentes responsáveis pelo filme. Homem-Aranha no Aranhaverso, como eu já disse, é uma animação belíssima e é um destaque. É meio que uma pérola perdida no meio de tantas animações com um estilo igual. Ela tem um estilo totalmente diferente, mas incrível ao mesmo tempo, que não fica maçante e é realmente bonito de se ver. Realmente espero que se for para trocar o Jon Watts, que eles troquem por alguém competente, como a dupla de diretores. Como essa dupla de diretores do Aranhaverso, porque eles sim entendem o Homem-Aranha muito melhor que Jon Watts. Mas é claro, se eu fosse realmente para escolher um diretor para fazer esse filme, você já sabe a minha opção. Ah, sim. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse formato que é diferente dos vídeos anteriores. E eu sei que durante o vídeo, a maior parte do tempo eu acabei reclamando um pouco das coisas. A maior parte foi notícia, a outra parte foi opiniões minhas reclamando. Opiniões minhas reclamando, no caso. Erro de português, foi mal. Enfim, mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Foi um vídeo em que eu realmente gostei de fazer ele. Foi bem legal toda a ideia do vídeo para poder executar ele. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Enfim, mas se vocês gostaram desse tipo de vídeo e querem ver mais, eu tenho uma ideia. Por meados de setembro de 2018, eu criei um antigo canal que inicialmente se chamava O Mundo de Marcelo. Contudo, o canal não tem mais esse nome, o nome dele agora é Marcelo Reis, que é o meu nome. O canal pode se encontrar na descrição desse vídeo ou na aba Canais Legais, que é a aba de canais recomendados aqui do meu canal. Que não tem vídeo nenhum porque os vídeos estão privados. Eu não achava que ele tinha uma qualidade muito boa, então eu decidi privar os vídeos. Contudo, eu tô com muitas ideias para produzir vídeos de curiosidades e é um canal com mais inscritos do que esse. Então, qualquer coisa, esse canal poderia ser sempre uma melhor opção. Enfim, se vocês gostaram desse vídeo, digam nos comentários, porque se esse vídeo tiver uma boa repercussão, esses vídeos de curiosidade vão voltar lá para aquele canal. Ou seja, vai ter 2 canais. Esse daqui, com conteúdos mais, como eu disse, na descrição do vídeo, e o outro com curiosidades de universo Marvel e tudo. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha para os amigos ou para quem pode se interessar pelo vídeo. E também se inscreve no canal se você quer acompanhar mais conteúdos como esse.